Bom dia, queridos. Deus abençoe vocês. Quem fala aqui é o pastor Sérgio Fraga, da Igreja Missionária Evangélica Maranata. Gostaria de compartilhar com vocês sobre um texto riquíssimo que se encontra em Mateus, capítulo 16, versos de 13 a 17. Quem é Jesus para você? Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue quem te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Diga-me com quem andas e te direi quem és, diz o ditado popular. Existem companhias que nos são perniciosas. Andar com elas é cavar a própria sepultura. Mas existem companhias que são remédio para a nossa alma. O privilégio que os discípulos tiveram de andar com Jesus não existe igual. Mas as pessoas nos identificam por nossa identidade, ou seja, o exemplo que deixamos, a influência que nos torna conhecido será de acordo com a nossa personalidade, com as nossas obras, com os nossos exemplos. Porém, só nos conhece de fato e em detalhes quem anda ao nosso lado. Jesus sabia disso. Ele sabia que existiam muitas opiniões a seu respeito, mas ele queria saber a opinião daqueles que andavam com ele. Então, ele provocou os discípulos com a pergunta: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Veja que ele não disse o Filho de Deus, Filho do Homem, porque Jesus estava como homem. Os discípulos deram várias respostas. Nós lemos no texto. Alguns dizem que tu és Jeremias, outros dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és João Batista. Mas Jesus está interessado naqueles que andam com ele. Não está muito interessado na opinião alheia. Então pergunta: mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Sim, porque dependendo do conhecimento que vocês tenham ao meu respeito, vocês me amarão ou me odiarão. Confiarão em mim ou me desprezarão. Então, Pedro diz: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus então revela: Tu és bem-aventurado, Pedro, porque só tem esse conhecimento quem o meu Pai revela. Não foi homem nenhum que te revelou. Amados, quem anda com Jesus acaba tendo revelação de Deus, de quem é Jesus. O segredo é que filho de peixe é peixe, filho do homem é homem, filho de Deus é Deus. Jesus é Deus, Ele pode tudo. Isto é o que Jesus queria que os discípulos percebessem. É que eles estavam andando ao lado de Deus. Logo, não precisavam temer nada, duvidar de nada,
e jamais se separar dele. Nossa fé em Jesus depende do conhecimento que temos dele. Jesus é Deus. Quem é Jesus para você?